Notch, o Rei Leão inesquecível do Kruger. Amigos sportinguistas, amantes da vida selvagem, preparem-se. Hoje vamos mergulhar na história de um verdadeiro campeão, um leão que transcendeu a savana e se tornou lenda. Falamos de Notch, o maior leão que o Kruger já viu. Um nome que ecoa poder, estratégia e uma ferocidade inigualável. Notch não era apenas um leão, era um líder, um estrategista, um rei. A sua história é um épico de sobrevivência, ambição e um legado que perdura até hoje. Notch, facilmente reconhecível pela cicatriz na orelha, uma marca de guerra que lhe conferia um ar ainda mais imponente. Essa Notch, essa falha, era o símbolo de um guerreiro que não se dobrava. Era a prova viva das batalhas que enfrentou e venceu. Essa marca não era apenas física, era a representação da sua resiliência, da sua capacidade de superar obstáculos. Era a assinatura de um leão que se recusava a ser derrotado, um verdadeiro símbolo de poder. A ascensão de Notch ao poder está intrinsecamente ligada à coligação dos Mapogo. 5 leões machos que juntos dominaram o Kruger com uma força implacável. Uma aliança que mudou o panorama da savana. Os Mapogo eram temidos e respeitados. A sua estratégia era simples, mas eficaz. União e força bruta. Juntos, conquistaram territórios, derrubaram rivais e estabeleceram um reinado de terror e domínio. Embora todos os Mapogo fossem guerreiros formidáveis, Notch era o cérebro por trás da operação. A sua inteligência e capacidade de liderança eram inegáveis. Ele era o estrategista, o mestre tático. Notch compreendia o terreno, os movimentos das presas, as fraquezas dos seus adversários. Ele sabia como usar a força dos Mapogo para maximizar o seu impacto. Era um líder nato, um verdadeiro comandante. O reinado dos Mapogo foi marcado por conquistas impressionantes. Controlavam um vasto território, garantindo acesso a áreas de caça privilegiadas e a um grande número de leoas. O sucesso era inegável. No entanto, seu reinado também foi controverso. Os seus métodos eram muitas vezes brutais, incluindo o infanticídio para trazer as leoas ao cio, uma face obscura de um reinado de poder. A brutalidade dos Mapogo era uma realidade da savana. A sobrevivência no mundo selvagem exige decisões difíceis, por vezes cruéis. Os Mapogo faziam o que era necessário para garantir a sua sobrevivência e a do seu grupo. É importante lembrar que os leões não seguem os nossos códigos morais. Eles agem por instinto, pela necessidade de sobreviver e perpetuar a sua linhagem. A brutalidade era para eles uma ferramenta de sobrevivência. Como tudo na natureza, o reinado dos Mapogo não duraria para sempre. A coligação começou a desmoronar com o surgimento de rivais mais jovens e fortes. O tempo cobra o seu preço, até mesmo dos reis. A força da juventude e a ambição de novos leões desafiaram o poder estabelecido dos Mapogo. A savana é um campo de batalha constante, onde a coroa está sempre em disputa. Mesmo com a queda dos Mapogo, Notch continuou a lutar bravamente. Apesar da idade e das cicatrizes de batalha, ele se recusava a render-se. Um verdadeiro exemplo de resiliência e determinação. Notch enfrentou vários ataques e sobreviveu. Ele permaneceu uma força a ser reconhecida, mesmo depois de outros Mapogo terem caído. A sua coragem era inspiradora, a sua determinação inabalável. O legado de Notch vai além da sua força física. Ele é lembrado pela sua inteligência estratégica, pela sua determinação inabalável e pela sua capacidade de liderar uma coligação poderosa, um verdadeiro Rei Leão. Notch personificava a força e a brutalidade necessárias para sobreviver na savana africana. A sua história continua a fascinar entusiastas da vida selvagem e pesquisadores.
um legado que perdura no tempo. O impacto do reinado de Notch na dinâmica da população de leões do Parque Kruger ainda é estudado hoje. Os seus genes provavelmente persistem na população, perpetuando a sua linhagem. A sua história serve como um lembrete da constante luta pela sobrevivência e domínio no mundo natural, um ciclo implacável de vida e morte, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Notch foi um verdadeiro predador de topo, um rei da savana. A sua lenda vive, inspirando admiração e respeito. Um leão que marcou a história do Kruger para sempre. A sua história é um testemunho da beleza e da brutalidade da natureza. Um conto épico de poder, ambição e sobrevivência. Notch, o leão inesquecível do Kruger. A inteligência tática de Notch era notável. Ele não confiava apenas na força bruta. Ele planeava, antecipava e usava o ambiente a seu favor. Um verdadeiro mestre da estratégia. Ele sabia quando atacar, quando recuar, quando esperar. Ele compreendia a dinâmica do grupo, as fraquezas dos seus rivais. A sua inteligência era uma arma tão poderosa quanto as suas garras. A resiliência de Notch era inspiradora. Ele enfrentou inúmeras batalhas, sofreu ferimentos graves, mas nunca desistiu. A sua determinação era inabalável. Ele era um lutador nato, um sobrevivente. A sua capacidade de superar adversidades era uma das suas maiores qualidades. Um verdadeiro campeão, dentro e fora da savana. Notch era uma figura complexa, um líder implacável, mas também um protetor do seu grupo. Um guerreiro brutal, mas também um estrategista inteligente. Ele personificava as contradições da natureza, a necessidade de ser forte e cruel para sobreviver, mas também a capacidade de amar e proteger. Uma complexidade que o tornava ainda mais fascinante. A influência de Notch nos leões jovens do Kruger é inegável. Ele serviu de modelo, de inspiração. A sua história ensinou-lhes sobre a importância da força, da inteligência e da resiliência. Os leões jovens viam em Notch um exemplo a seguir, um líder que conquistou o poder com a sua própria força e inteligência. Um legado que se perpetua nas gerações futuras. Apesar da sua morte, a linhagem de Notch continua a viver. Os seus genes foram transmitidos para as gerações seguintes, garantindo que a sua influência perdure. Os seus descendentes carregam consigo a força, a inteligência e a resiliência que caracterizaram Notch. Um legado genético que continua a moldar a população de leões do Kruger. Notch tornou-se um símbolo de poder e respeito. A sua imagem evoca a força, a coragem e a determinação, um ícone da savana africana. A sua história é contada e recontada, inspirando admiração e respeito. Um leão que transcendeu a sua própria vida e se tornou uma lenda. A memória de Notch permanecerá viva para sempre. A sua história será contada às futuras gerações, garantindo que o seu legado nunca seja esquecido. Ele será sempre lembrado como o maior leão que o Kruger já viu. Um rei leão inesquecível, um símbolo de poder e resiliência. Esta é uma homenagem a Notch, o rei leão inesquecível do Kruger. Um leão que marcou a história da savana africana para sempre. Que a sua história continue a inspirar-nos a sermos fortes, inteligentes e resilientes. Um verdadeiro campeão, dentro e fora da savana. O rugido de Notch pode ter silenciado, mas o seu legado ecoa na savana. A sua história continua a inspirar-nos a sermos melhores, a lutar pelos nossos objetivos e a nunca desistir. Notch, o leão inesquecível do Kruger, um símbolo de poder, resiliência e um legado que perdura para sempre. Um verdadeiro rei leão.